Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Muito obrigado pela sua companhia. Estamos juntos para aprendermos dicas super importantes de como levarmos uma vida mais agradável e tranquila. Está no ar o programa Aceite Onoye, para levar até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Sinta-se em casa e muito bem-vindo, viu? Se você está endividado ou passando por alguma dificuldade financeira, hoje o Francisco Gustavo Carvalho vai dizer o que fez quando sua empresa estava prestes a falir. Ele encontrou na Aceite Onoye apoio espiritual necessário e quitou todas as dívidas. Você vai ver no quadro Sou Feliz. E hoje, depois de todos esses anos, eu posso garantir que tudo mudou na minha vida. Eu era uma pessoa com dívidas enormes, financeiras enormes, e hoje isso tudo está resolvido, pago. Hoje eu sou uma pessoa feliz. Manifeste sua força infinita. Para você conseguir fazer isso no seu cotidiano, o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto vai apontar caminhos super interessantes em sua palestra de hoje. Quem é que comanda você? Se for o seu corpo, a hora que ele enfraquecer, você enfraquece junto. Se for a sua mente, a hora que ela duvidar, você vai duvidar também. Mas se for o seu espírito, a sua alma que comanda, aí está a fé. É hora de você presentear seus amigos com o modo feliz de viver, que leva a qualidade de vida física, social e espiritual através dos Preceitos Diários 2015. Os Preceitos Diários da Aceite Onoye enriquecem todos os dias a vida das pessoas, com mensagens de sabedoria para seu cotidiano, sobre amor, gratidão, bem-estar, prosperidade e como ser cada vez mais feliz. Todos os dias nascem oportunidades de realização. Aproveite cada uma delas e preencha sua vida de alegria e harmonia, lendo os Preceitos Diários. Presenteie todos os seus amigos e familiares. Inicie 2015 com muita prosperidade e sucesso para seus dias e para todos aqueles que você presentear. Os Preceitos Diários vêm nos modelos de parede e de mesa. Para adquiri-los, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você através do nosso site www.sni.org.br, onde você também pode adquiri-los pela livraria virtual. Ou então, ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Preceitos Diários 2015. Mensagens de sabedoria para o modo feliz de viver. A empresa do Francisco Gustavo Carvalho estava prestes a falir. Depois de procurar apoio espiritual em vários lugares, encontrou na Aceite Onoye a força espiritual necessária e quitou todas as suas dívidas. Acompanhe no quadro Sou Feliz de hoje e saiba o que exatamente ele fez para conseguir vencer a crise financeira. Vamos ver? No ano de 2002, eu estava falindo uma empresa que eu havia aberto. Fiquei numa situação completamente depressiva, desacreditava. Eu ia na casa dos meus pais, chorava profundamente, dizendo que a minha vida havia acabado. Busquei todas as formas de atendimento espiritual, até que um dia, vendo um programa durante a madrugada, eu me deparei
com uma série de informações que me levantaram o astral. Aí fui até uma das sedes da Seitinoye e lá fui recebido com muito amor, com muito carinho, principalmente sem me pedirem absolutamente nada de dinheiro. Aí comecei a praticar, ler livros, fazer sutras e me dedicar totalmente. E hoje, depois de todos esses anos, eu posso garantir que tudo mudou na minha vida. Eu era uma pessoa com dívidas enormes, financeiras enormes, e hoje isso tudo está resolvido, pago. Hoje eu sou uma pessoa feliz. Eu vivo o meu presente, de verdade. Eu buscava o material e descobri que, além do material, existe o mais importante, que é o espiritual. Então, se você acha que o teu problema não tem solução, eu afirmo com certeza, tem solução sim. Venha você para Seitinoye também. Muito obrigado. A situação que uma pessoa se encontra e os resultados que ela obtém na vida refletem a ideia que ela faz de si mesma. Se ela se vê incapaz, quase nada dará certo. Então, hoje, de uma vez por todas, veja-se de modo mais positivo e manifeste sua força infinita. É a palestra do preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto e a gente vai acompanhar agora. Muito obrigado. Olá, você, nosso amigo e amiga que assistem o programa Seitinoye na TV, o Modo Feliz de Viver. Eu vou começar aqui mandando um grande abraço aos meus amigos ali do norte do país, Belém, Amazonas, o pessoal de São Luís, da Regional de Manaus. Tivemos o seminário de educadores, reunimos lá mais de 50 pessoas e foi um seminário muito bacana, educadores vindos ali daquela região. Puxa, que bom, não é? Que bom estar com vocês, que bom viver aqueles momentos tão bonitos que nós vivemos na Academia de Treinamento Espiritual da Amazônia. Pois é, o ser humano tem força infinita. Será que tem mesmo? Será que você que está sentado aí pensando na sua vida, talvez você está passando por alguma dificuldade, pode estar desempregado, pode estar com problema de saúde. Será que mesmo nessas ocasiões, você que está aí assistindo o nosso programa, tem força infinita? Pois eu digo para você que você realmente tem esta força infinita. Tem sim. Olha, basta você ver ou assistir alguns programas de televisão que mostram como às vezes o ser humano, em situações assim de muita dificuldade, consegue manifestar assim uma força interior inacreditável. Às vezes a gente assiste aqueles vídeos, aqueles chamados vídeos incríveis, não é? Que uma pessoa, por exemplo, se acidenta, sai rolando de um carro, de repente levanta e começa a bater a mão assim no corpo, tirando a poeira do corpo. Você olha aquilo e fala, não é possível, o cara rolou 200 metros ali, como é que ele saiu sem nenhum machucado, sem nenhum arranhão? Ou pessoas que muitas vezes, por exemplo, estavam precisando numa emergência, arrebentar uma porta, por exemplo, ali vítimas de uma enxurrada, de uma avalanche, de repente precisam de uma força, puxar uma pessoa muito pesada, e elas puxam aquela pessoa quando se dão conta, puxa vida, como é que eu consegui fazer isso? Não é possível. Pois é por isso que nós vamos estudar esse tema e justamente usar o livro aqui do professor Masaharu Taniguchi, A Chave da Vida Feliz. O livro A Chave da Vida Feliz, na verdade vou usar o volume 2 desse livro, no capítulo 10, Manifeste sua força de Filho de Deus. Muito bem, eu vou começar aqui lendo um trechinho para você, e o trecho é da página, deixa eu ver que página aqui, página 89. A força se manifesta na emergência. Justamente o professor Masaharu Taniguchi começa a contar um caso de um senhor na cidade de Kobe, lá no Japão, que justamente quando a casa dele foi sendo invadida por enxurradas, né, ele conseguiu movimentar pedras, conseguiu tirar pessoas de dentro da casa, era já um senhor, e depois que ele terminou de tirar e de salvar as pessoas, ele ficou surpreso com a própria força dele, quer dizer, se ele parasse para pensar, que eu não tenho força suficiente para fazer o que eu estou fazendo. Então, justamente, ou seja, na verdade, ele nem tentaria salvar as pessoas, nem tentaria arrastar pedras ou móveis pesados. Veja só que interessante, isso é comum de acontecer também.
Aliás, assim, as mamães que estão me assistindo sabem disso, né? Uma mãe, por exemplo, quando está passando por um problema com o filho, ou tem que defender um filho, o pai também, lógico, não é? Manifesta-se uma força, uma capacidade inacreditável. Então, quando nós desejamos algo do fundo da nossa alma mesmo, como algo assim imprescindível mesmo, muito necessário, a gente vai atrás daquilo, independente se a gente tem condições no momento ou não. Resta saber da onde vem essa força e como a gente faz para ter ela sempre nas nossas mãos e não em situações só de emergência, de perigo ou de extrema necessidade. Continua aqui o professor Masaru Taniguchi dizendo o seguinte, aqui, ó, agora nós vamos para a página 90. Porque o ser humano consegue manifestar na emergência uma força acima do normal? Já parou para pensar nisso? Por que será, hein? Aí é justamente o professor Masaru Taniguchi diz que, na verdade, né, é porque em situações dessa conjuntura, ou seja, situações assim semelhantes, não é? Nós não temos aquela lógica que nos autolimita, ou seja, isto é muito pesado para eu poder arrastar, isso é muito difícil de eu realizar. Então, essa lógica, assim, essa ideia de avaliar as coisas com os nossos 5 sentidos é o que nos autolimita. Então, o que ele diz aqui, usar os 5 sentidos pode nos autolimitar. Então, você olha para você e diz, será que eu tenho capacidade para fazer isso? Olha, mas lá no passado eu fui fraquinho, lá no passado eu não me preparei, e se eu tivesse estudado, e se eu tivesse, então vive nessa floresta de si e acaba não conseguindo manifestar a sua força infinita. Então, olha, se pudermos anular a autolimitação, tal como fazemos nos momentos de emergência, passaremos a manifestar uma força extraordinária. E aqui vem então a ideia do professor Masaru Taniguchi, quer dizer, como é que eu faço, né, para justamente manifestar esta força infinita, esta força latente, não só nessa situação de emergência. Ele vai dizer, então é a partir da meditação e da oração, da constante meditação, no caso da Seichunae, a gente pratica a meditação Shinsokan. Shinsokan significa ver, contemplar Deus com os olhos da mente. É uma espécie de meditação zen, com uma espécie de yoga que a gente faz, então, usando a inspiração, a respiração, para nos sentirmos unidos com a grande força de Deus. E você que não é da Seichunae, por exemplo, o professor Masaru Taniguchi diz, você pode orar constantemente e mentalizando constantemente, porque aí é como se fosse um exercício para o seu espírito, não é? Esse exercício que você vai fazendo para o seu espírito, através da oração, vai diminuindo a sua autolimitação. Aquela ideia errônea que você tem, de repente, de que você não pode, de que eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo. Isso, então, é só com o treinamento que a gente vai aprendendo a retirar isso da mente. Se eu for falar para você, por exemplo, pensando na minha própria vida, eu quando tinha até os meus 18 anos de idade, eu também era muito autolimitado. Eu tinha vergonha, era tímido, eu não conseguia falar direito em público. Olha só onde eu vim parar, né? Na frente de uma televisão aqui, de uma câmera de televisão, fazendo então aí uma palestra ou batendo um papo com você. Uma pessoa que era muito tímida, uma pessoa que não conseguia, assim, acreditar em si próprio nem na sua própria capacidade. E o que é que mudou? Mudou que eu descobrindo, não é, lendo os livros da Seichunae, e descobrindo que dentro de mim existe essa força latente, essa força infinita está dentro de mim, eu comecei a treinar e comecei a superar as minhas limitações. Foi assim, então, que eu acreditei que eu podia fazer uma boa faculdade, uma boa universidade. Foi assim que eu acreditei, por exemplo, que mesmo estando numa universidade, no primeiro ano que eu entrei na universidade, eu já parti para procurar um emprego na minha área. Eu trabalho na área de educação. Primeiro emprego que eu tive, que eu consegui, olha, logo no primeiro ano, fiz um currículo, fui levando nas escolas, na maior cara de pau. Chegando numa escola, numa grande escola aqui, particular, aqui do estado de São Paulo, aqui da cidade de São Paulo, chegando lá, me ofereceram, na época, uma vaga de inspetor de alunos. Até a coordenadora me disse, eu sei que você está estudando numa ótima universidade, que é a Universidade de São Paulo, mas será que você não quer começar tal? Falei, quero sim, é para mim mesmo. Porque para começar a manifestar a sua força ilimitada, você precisa treinar.
Você precisa iniciar por algum lugar. Não pensa você, por exemplo, que um grande executivo ou uma pessoa que se destaca, seja em qualquer área que for, na agricultura, na pecuária, na indústria, no comércio, qualquer pessoa começou a partir, né, começou pequeno, ou então começou lá desde cedo aprendendo os macetes do negócio, mas começou observando as coisas. E aí eu fui como inspetor de alunos. E depois de 6 meses, eu fui convidado a assumir uma sala de aula como um auxiliar, assumi aquela sala de aula depois como professor mesmo, como coordenador de uma turma, e assim foi que eu comecei a minha carreira profissional. Depois consegui trabalhar em secretarias municipais de educação, em grandes projetos da área de educação, e tudo isso foi através do quê? Começou por mim mesmo, começou a partir do momento que eu acreditei em mim, ou seja, não, eu tenho capacidade infinita sim. Só que essa capacidade, ela não está manifestada. Eu vou partir, então, para a prática. Vamos continuar lendo um pouquinho do livro aqui. Então, o professor continua dizendo o seguinte, olha, por trás, ou no âmago do mundo fenomênico, o que é o mundo fenomênico? Você que está chegando pela primeira vez aí assistindo o nosso programa, né? O mundo fenomênico é o mundo que nós nos relacionamos com os nossos 5 sentidos, né? Com os 5 sentidos, né? A audição, a visão, o paladar, o tato, quer dizer, todos os sentidos que fazem com que a gente se relacione com esse mundo aqui. Então, esse é o mundo dos 5 sentidos. Então, ele diz, através do mundo dos 5 sentidos, a mente percebe o mundo limitado da matéria. Olha que interessante. Então, é assim, você tem a sua visão, tem a sua audição, mas dentro de você tem os seus conceitos, certo? Você tem um conceito de vida. Pois bem, pensa no seguinte, o seu conceito de vida é que vai determinar a sua ação, a sua atitude. Você pensa que é de uma determinada maneira e você vai agir daquela determinada maneira. Às vezes você avalia as coisas com os seus sentidos e toma decisões a partir daquela avaliação. Você junta os seus 5 sentidos, você vê, você ouve, você fala, você sente, você percebe essas coisas, avalia com os seus 5 sentidos e depois toma determinadas decisões. E é aí que está o perigo. Os 5 sentidos são limitados, eles não conseguem ter a visão do todo. Quer ver uma coisa corriqueira? Vamos dizer que você entre numa casa, por exemplo, e vê pessoas assim conversando. Você já não está de bem com a vida, você não está legal, você acha, por exemplo, que aquelas pessoas não gostam de você. De repente elas podem até estar falando bem de você, você avalia aquela situação e diz, ih, já estão de novo fazendo fofoca de mim, não é possível, é só virar as costas que o povo está me atacando. E então já fica com esse pensamento negativo e faz essa avaliação. Pois bem, a partir dessa avaliação, você vai tomar uma decisão. Agora eu vou emburrar minha cara, eu vou fechar a cara, eu não vou... Aí pronto, aí começa a desencadear uma série de problemas a partir de uma avaliação que você toma, uma avaliação muitas vezes equivocada. Às vezes você chega no trabalho, olha para a cara do chefe, o chefe está preocupado com alguma coisa, você diz, o chefe já não gosta de mim. Aí não gosta de mim, começa toda a preocupação. Será que eu tenho que procurar outro emprego? Será que eu vou ser demitido? Tem gente que é mestre nisso, não tem não? Não tem gente que é mestre em pensar coisas negativas e aí fazer uma novela inteira na cabeça? Pois é, aí começa a limitar o seu futuro. É isso que nós estamos dizendo de uma maneira bem simples, que você avalia o mundo fenomênico a partir dos 5 sentidos e aí acaba se autolimitando, né? Aí vem o segredo, né? Sintonizando a mente com as ondas de Deus, a pessoa é orientada, protegida e vivificada, respectivamente, pela sabedoria, pelo amor e pela vida de Deus. A partir do momento, então, que você começa a praticar a meditação, praticar a oração constantemente, você começa, então, a enxergar as coisas com uma outra visão, de um outro ângulo, de uma outra maneira. A meditação amplia o teu conhecimento. Até porque você, a partir da oração e da meditação, está mais do que comprovado, inclusive pela própria ciência, pela neurociência, que ela vai ampliar as tuas faculdades e uma das coisas que a ciência ainda não chegou é como é que o ser humano consegue, então, intuir. De onde vem a intuição? De onde vem aquela inspiração que faz você tomar decisões certas e aí você, nessa decisão certa, muda o rumo
da sua própria vida, ou muda o rumo, muitas vezes, da vida de uma outra pessoa, a partir de uma decisão que você tome, uma decisão bastante certa. Para o pessoal que acompanha a Setionê faz tempo, olha, vocês sabem, a Setionê mantém uma fundação chamada Fundação Grande Harmonia. Por sinal, vou mandar um grande abraço aí para o pessoal lá de Maracajaú, que fica no município de Maxaranguape, no Rio Grande do Norte. Inclusive que nós estivemos juntos, não foi? Lá na Academia de Santa Fé, na Bahia. Aliás, eu falei já de 2 academias, né? De Santa Fé na Bahia, falei também da Amazônia. É que a Setionê mantém algumas academias de treinamento espiritual, tem lá no Rio Grande do Sul, tem em Curitiba, tem em São Paulo, tem na Amazônia, agora em Minas Gerais. Então, essas academias, lá na Santa Fé, na Bahia, nessas academias você pode passar 2, 3, 5, até 10 dias ouvindo palestras, meditando, fazendo práticas, olha que coisa bacana. E aí você mergulha mesmo no ensinamento da Setionê de forma muito profunda, hein? E se você quiser saber, eu quero saber mais coisas dessa academia, fácil, você pode ir lá no site nosso, no nosso site www.sni.org.br, mas se quiser também, pega o telefone e liga, 0800 770 2600 e o pessoal informa vocês a respeito da programação dessa academia, tá ok? Então, nesta academia que nós estivemos lá em Santa Fé, na Bahia, a partir de um treinamento espiritual com os nossos professores lá de Maracajaú, que eu estava falando para vocês, nós chegamos a resultados incríveis. Às vezes você faz meditação e tem a intuição de como realizar uma prática, por exemplo, dentro da própria sala de aula, com o seu próprio filho. Esta fundação, inclusive, ela nasceu a partir de uma prática meditativa. Veja você, nós não tínhamos ainda nenhum local onde se praticava os ensinamentos da Setionê dentro de uma escola, por exemplo. E foi a partir da meditação de um grupo de educadores da Setionê, nós fizemos meditação e mentalizamos que nós, então, gostaríamos de ter ali um local, uma escola, etc. e tal. No mesmo ano que nós estávamos mentalizando e fazendo a meditação, apareceram 2 oportunidades. Um que foi dado para nós, né? A partir da Prefeitura de Atibaia, a Secretaria Municipal de Atibaia ofereceu um local para que a gente pudesse montar lá uma creche. E a segunda, então, foi a partir de uma fundação já existente lá no Rio Grande do Norte, que nos ofereceu para assumir uma escola com mais de 200 alunos. Aí você fala, olha, nós nunca tínhamos feito isso dentro da nossa superintendência dos educadores na Setionê. Nunca trabalhamos desta maneira. Mas e daí? Nós temos capacidade, então nós começamos a mentalizar, a orar, os colaboradores foram aparecendo, os problemas vieram juntos, os desafios também aumentaram demais, às vezes tinha situação que a gente temia não conseguir resolver, mas foi a partir então do desenvolvimento dessa meditação, desenvolvimento da oração, a partir disso é que a gente então está conseguindo superar os nossos desafios. Aí você pergunta para mim, mas por que eu tenho que então meditar ou orar? Orar constantemente. Você bem sabe, você sabe melhor do que eu, é que desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, para pensar quantas coisas negativas você ouviu no seu dia a dia. Se você for ligar para o que sai dos noticiários, para o que sai na mídia em geral, se você for ligar para o que falam as pessoas ao seu redor, você sabe que 90% das coisas que estão falando aí são coisas negativas, coisas que desanimam a gente. Hoje tem muita gente que tem medo de sair à noite, de passear, etc. Tal, por causa da questão de problemas de assaltos e etc. E tal. Então você ouve isso e já fica com medo. Aí, histórias de fracasso, história de insucesso, história de catástrofe, que agora está em moda, né? Você liga lá, passa no noticiário, primeiro é catástrofe no Japão, depois passa para os Estados Unidos, depois vem para o Brasil, depois outra. 5 catástrofes em seguida diferentes para você se deliciar com tudo isso aí. Então você é bombardeado 22, 23 horas por dia em coisas negativas. Ora, então só a partir da meditação constante é que você consegue fazer esse exercício. Então, professor, para vocês entenderem, na página 95, você pensa o seguinte, olha, você deve exercitar o corpo, como é que você faz isso? A partir dos exercícios físicos, de andar, de correr, de passear, etc. Tal. Você exercita a mente a partir do quê?
A partir justamente de leitura de livros, de fazendo os exercícios, de botar a cabeça para funcionar. E desenvolve e exercita o espírito a partir da meditação e da oração. Agora, quem é que comanda você? Se for o seu corpo, a hora que ele enfraquecer, você enfraquece junto. Se for a sua mente, a hora que ela duvidar, você vai duvidar também. Mas se for o seu espírito, a sua alma que comanda, aí está a fé. Aí você tem o seu corpo, a sua mente e o seu destino na palma da sua mão. A partir do momento que você começa a se exercitar mentalmente a partir da meditação. Ou seja, deixa o espírito, deixa a alma comandar o seu destino, comandar o seu corpo, comandar a sua mente. Exercite sim o corpo, exercite sim a mente, mas principalmente exercite o seu espírito, tá bom? Eu vou mandar uma novidade para vocês aqui, olha só. Eu vou deixar para vocês um presentão. Aliás, se você está assistindo o programa pela primeira vez, um presente para você, tá bom? Você liga, nosso pessoal vai atender você e você ganha a nossa revista. Então, a revista Seichoné. Nós temos a Mundo Ideal, uma para a senhora, chamada Pomba Branca, e uma para o público em geral, os homens, que é a Fonte de Luz. Mas, se você já ligou, já recebeu a sua revista, então eu vou mandar aí que tal você fazer o seguinte, olha, que tal você fazer uma assinatura da revista? É mesmo, você recebe todos os meses a revista na tua casa, e além dessa revista, né, não perde o valor, por quê? Uma vez que você leu essa revista, você pode doar esta revista para uma outra pessoa. Você já pensou? Olha, para encerrar, eu queria dizer para você o seguinte, duas coisas então para você realmente desenvolver a sua força infinita. Eu falei da revista e falei de você ter essa revista e doar. Se você ganhou a revista também, olha, doe para alguém, tá bom? Não deixa ela parada na sua casa. Por quê? Porque são duas chaves para desenvolver a sua força infinita. Uma eu falei, bati bastante nessa tecla, a oração. E a outra, praticar o bem, praticar o amor. São duas rodas, olha. Aliás, são duas rodas ou então dois lados da mesma moeda. Dois lados, né? Aliás, uma moeda com dois lados, cara e coroa, né? Precisam estar juntas, senão a moeda não tem valor. É assim, o amor e a oração. Pratique o amor, pratique a oração, que com certeza a sua força infinita vai se desenvolver, vai se manifestar. Muito obrigado. Aprendam a governar o próprio reino mental, exercitar o poder da palavra e progredir infinitamente com a obra do fundador da Seichonoye, professor Masaharu Taniguchi. O livro dos jovens, que há mais de 60 anos motiva e orienta pessoas do mundo inteiro a buscarem o seu ideal, manifestando o amor de Deus em todos os atos. Ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira o livro dos jovens e aprenda a viver com o coração repleto de gratidão, exteriorizando sua verdadeira capacidade ilimitada. E aí, torne seus dias mais agradáveis, reservando mais momentos para Deus em seu cotidiano. Então vamos fazer isso agora em nosso momento de oração. Tchau, tchau. Oração quando você sofrer injúrias. O infinito amor de Deus flui dentro de mim e torna agradável a atmosfera que emana da minha mente. Eu amo todas as pessoas e por isso elas me amam. Muito obrigado.